enquanto o João compartilha para a gente, eu vou só, então, agradecendo, né, o momento do convite, momento do estudo, né, muito obrigada ao João, ao Igor, a Voninha, que estão me incluindo nessas manhãs de estudo, muito obrigada, minha gratidão, porque a gente fica, de fato, muito tocado, todos os capítulos que o João me passou, falaram muito fundo ao meu coração. E esse da parábola do rico também fala muito, porque às vezes a gente fica sempre muito preso ao texto sem contextualizá-lo, né? Sem trazê-lo para as nossas próprias vivências. Então, assim, quando a gente vem pela ótica do irmão X, a gente tem uma outra visão, né? Então, no, no próximo, pode passar, João? Então, começando propriamente dito, né? Bom dia a todos. Nessa manhã de domingo, a gente, então, quer dar continuidade aos estudos, né, do livro Contos e Pontos, livro que já foi dito aqui anteriormente, muitas vezes, e é do nosso conhecimento, é de todos, que foi trazido, então, pelo irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier, né. E eu gostaria de falar, nesse momento, de um fato que eu considero interessante sobre o autor, até mesmo para evocar a sua presença junto de nós nessa manhã, um fato que se deu com ele ainda quando encarnado. Então, Humberto de Campos, todos nós sabemos que ele teve uma vida muito regrada em função das muitas privações que ele passou, né? Na vida adulta, a doença foi consumindo ele aos poucos e depurando à medida que ia também tomando conta da sua vitalidade, né? E na infância, a escassez foi, então, o cadinho redentor, né? Se na vida adulta era a doença, na infância era a escassez. E contam, então, os seus biógrafos, inclusive o próprio Humberto tem a oportunidade de falar isso no primeiro livro de memórias que ele escreveu, que foi ali em torno de 1886 até 1900. Então, ele tem um primeiro livro de memórias, e quando ele desencarna, ele está, então, com Memórias Inacabadas, e essa Memórias Inacabadas, então, postumamente, ele foi publicado. E aí eles juntaram esses dois livros e fizeram uma coletânea, então, bem interessante. Nesse livro, ele conta, então, a história de que quando ele se mudou, ainda na infância, ele tinha por volta de uns 10 anos, eles se mudaram, então, para Parnaíba. Tá bom a altura que eu estou falando? Tá muito baixo? Ah, tá bem. Então, ele se muda, então, para Parnaíba, e eles se mudam num dia, logo na manhã seguinte, ele acorda cedo e vai para o quintal, então, lavar o rosto, né, fazer a sua primeira higiene, e do dia, então, ele encontra ali perto do giral, não sei se vocês sabem o que é giral, mas, enfim, antigamente fazia-se uma banquinha, né, meio alta, que ficava mais ou menos na altura do peito, ali as pessoas lavavam louça, lavavam roupa, e faziam também a higiene pessoal. Então, ele vai lá para esse giral e ele vai fazer a sua higiene, e ele olha para o cantinho e vê ali uma castanha de caju, que já estava começando a soltar aquele primeiro pendãozinho, assim, que nem é verde, nem é muito vermelho, aquela coisa bem bonita, né? E aí ele mostra para a mãe dele, ele fica muito feliz, e a mãe dele pede para que ele plante, então, essa castanha de caju. E esse cajueiro crescendo, então, ele vai se tornar um grande amigo de Humberto de Campos. E ele convive, então, com esse pezinho de caju dos 10 até os 13 anos, que é a fase que ele sai de casa tanto para trabalhar quanto para estudar. E sobre esse cajueiro, então, ele escreve o seguinte. E me desculpa, o estudo é longo de hoje, mas eu queria trazer essa página do Humberto para que a gente pudesse perceber algumas nuances da personalidade de Humberto.
ele diz assim que uma fase, então ele volta quando o cajueiro está começando a florar, então ele não chega a ver o cajueiro cheio de caju, né? Ele não chega a comer propriamente dito do caju naquela primeira safra dele, só que a mãe dele é tão sensível que aí ele vai contar aqui um pedacinho que eu vou ler para a gente, né? Recebendo a carta de minha mãe, choro sozinho. Choro pela delicadeza da sua ideia. O choro, sobretudo, e choro, sobretudo, com inveja do meu cajueiro, porque não tivera eu também raízes como ele, para não me afastar nunca, jamais, do quintal em que havíamos crescido juntos, na terra em que eu, ignorando o que era, havia sido feliz. O meu cajueiro estende agora os braços, e aí passa muito tempo, ele volta até lá, né? E aí ele diz que o meu cajueiro agora estende os braços na ânsia. Passa só esse momento, isso. Olha, esse é o cajueiro que ele planta na cidade de Parnaíba, que depois futuramente vai levar o nome, então, de Humberto de Campos. Fica nessa, isso, obrigada. Aí, então, ele vai dizer assim que o meu cajueiro estende agora os braços na ânsia cristã de dar sombra a tudo. A resina corre-lhe do tronco, mas ele se embala contente. A música dos mesmos ventos amigos, os seus galhos mais baixos formam cadeiras que oferece às crianças. Tem flores para os insetos, faiscantes, para os insetos faiscantes e frutos de ouro pálido para as pipiras morenas. Ele viaja novamente, ele sai da casa materna, e aí ele passa um ano nesse primeiro retorno, ele passa um ano com a mãe, depois ele volta e ele diz: o mundo toma-me nos braços titânicos, arrepiados de espinhos. Diverte-se comigo como a filha do rei Brodigan, com a fragilidade do capitão Gulliver. O monstro maltrata-me, fere-me, tortura-me, e eu, quase morto, regresso a Parnaíba, volto a ver minha casa e a rever o meu amigo. Meu cajueiro, aqui estou. E ele passa um tempo lá na casa, e depois, por fim, já na última vez que ele volta, que é quando ele vai desencarnar, então ele diz: adeus, meu cajueiro. E lá me vou outra vez, para sempre, pelo mundo largo onde hoje vivo, como ele, aos pés da lama, dando às vezes. Então, todas as vezes que ele volta lá, ele vê o cajueiro de uma forma, né? Na primeira vez estava muito bonito, na segunda vez os porcos faziam tipo um banheiro embaixo desse cajueiro, depois o povo jogava água e os porcos iam para lá se refrescar um pouco, né? E aí por isso ele faz essa referência. Lá me vou outra vez e para sempre pelo mundo largo, onde vivo como ele aos pés da lama, dando às vezes sombra aos porcos, mas também às vezes doirar do sol lá em cima, oferecendo frutos aos pássaros e pólen ao vento, e no milagre divino do meu sonho, sangrando resina cheirosa, com o espírito enfeitado de flores que o vento leva, e o coração aqui dentro, cheio de mel, e todo ressoante de abelhas. Então, essa é a alma sensível que vem estudar conosco, né? Amorosa, purificada no cadinho da dor, que a gente vem convidar para essa manhã, estar conosco nessa manhã de domingo, né? Então, como diz a Thelma e a Voninha, né? Bora lá? Bora lá estudar? E eu gostaria, sim, eu gosto de fazer os estudos, assim, se você percebeu alguma coisa interessante ali, fala, porque os estudos são assim, né? Se a gente for colocando e a gente vai crescendo e aprendendo mais juntos, né? Então, se deixar, eu falo sozinha. Então, vocês já pedem a voz, já podem abrir o microfone direto e já falar, tá bem? Na pequena assembleia espiritual, estudávamos a parábola do rico. Todos aqui devem se lembrar, às vezes a gente faz um pouco de confusão com o jovem rico e com o rico. A parábola do rico é aquela do mendigo que ficava na porta de um grande senhor,
E ele, então, desencarnando os dois, eles vão se encontrar com Abraão no mundo espiritual. Um está bem e o pobre está bem e o rico não está tão bem. E aí o rico pede, então, que Abraão permita que aquele que fora pobre anteriormente, que ele vá, então, avisar a família, e lhe é negado o pedido. Então, o estudo do capítulo é, então, em torno dessa parábola. Por que ele é negado? Qual o objetivo, então, da riqueza no mundo? Então, vai ser bem nesse estilo de pensamento, o nosso estudo da manhã. Alguns intelectuais brilhantes no mundo inclinavam-se comovidos ante a necessidade de penetrarem à luz dos capítulos simples do evangelista. Então, assim, eram intelectuais, não era um público que era fácil de dialogar com eles, porque você pensando em intelectual, você pensa também na questão da facilidade de argumentação e também na dificuldade de abrir mão dos pensamentos adquiridos ao longo de uma vida inteira, né? Então, a gente pensa mais ou menos nesse público e já julgando também, né? Na cátedra das lições costumeiras, a figura do Pedro Richard nos acompanhava com atenção generosa e sincera. O quadro não era muito diferente das circunstâncias em que se poderia realizar sobre a Terra. Então, a gente imagina uma escola normal em que as pessoas, uma casa espírita, um, uma, uma igreja, que naquele dia é o dia do estudo, então a gente imagina mais ou menos essa que se compõe ali daquela sala, né? A esfera espiritual próxima do planeta é uma figura de transição, em que o gosto terrestre tem quase absoluta predominância. Então, eles não estavam muito distantes aqui da Terra. Devia estar mais ou menos uma colônia como o nosso lar, como. Me ajudem aí, aquela das flores, enfim, uma estação próxima da Terra ainda, que aí os gostos das pessoas, os pensamentos, os pendores ainda estão muito ligados ao que é próprio aqui da Terra. Gente, essas pessoas não haviam desmaterializado tanto ao ponto de refinar os seus pensamentos, seus gostos e as suas tendências, né? O amplo recinto oferecia aspecto de um parlamento singelo e acolhedor, e, como ponto central, aquele velhinho amigo de Ismael e de Jesus, com os cabelos nevados, parecendo feitos com luz prateada das mais dolorosas experiências, ensinava o sentido oculto das preciosas lições do Cristo. Eu achei isso aqui muito interessante. Amigo de Ismael e de Jesus. Quem é Ismael? O filho de Agar, né? E o filho de quem? Alguém se lembra? De quem era Ismael era filho? Cri, cri, cri. Ai, um de cada vez. Tá muito tumultuado, não estou conseguindo ouvir. Vocês se lembram de quem Ismael era filho, gente? Tem um capítulo lá na Bíblia que conta a história do nosso governador espiritual do Brasil. Vou deixar como fonte de pesquisa, tá bom? Vou falar o nome da mãe, que era Agar. Agora vamos descobrir que Agar era escrava de alguém, e esse alguém pediu, então, para que o marido ficasse com a escrava e tivesse, então, um filho. Pois bem. Então, o Richard, então, é esse amigo, então, de Ismael, né? Que é o governador espiritual do Brasil. Ismael é esse querido amigo de Jesus, né? Então, são duas figuras, assim, muito representativas na nossa manhã e na nossa história. E aí eles vão dizendo, alguém vai dizer, afinal, exclamava um dos meus amigos do irmão X, né? Existe realmente os usurários e os ricos infelizes no mundo. Então, assim, o que ele vai falar agora é uma fala como seria de qualquer um, de muitos de nós, não de qualquer um, mas de muitos de nós aqui na Terra, que às vezes a gente olha para os ricos
E aí é fácil a gente falar alguma coisa, porque, na verdade, a gente não está vivenciando as experiências dele, então, às vezes, a gente vai e fala que são os dilapidadores dos bens coletivos, porque a movimentação do dinheiro poderia incentivar o trabalho, atenuando as dificuldades dos mais infortunados. Aí já outro já fala. Entretanto, temos as fortunas dos grandes beneméritos da humanidade, um Rockefeller, um Carnegie, que estimulam as grandes iniciativas em favor do bem público, não seriam ricos amados de Deus? E o Henry Ford, que transforma os pântanos em parques industriais, onde milhares de criaturas ganham honestamente o pão da vida, não merece o respeito amoroso das multidões? Então, um dos intelectuais ali vai, então, fazer essa defesa, né? Um vai acusar que se as riquezas fossem divididas, né, a vida na Terra seria mais tranquila, e um outro já diz que não, que é preciso, então, que seja uma pessoa de cabeça centrada, e aí vai citar 3 famílias norte-americanas, né, que, com o seu jeito de ser, elevaram o pensamento a respeito do que seja a riqueza, né? Henry Ford, eu vou falar mais do Henry Ford, porque eu acho que é mais da minha familiaridade, né? A gente vê os parques industriais, o que ele fez, né? A questão da produção em escala, a facilidade com que ele transformou a vida da humanidade ao dinamizar a produção dos veículos, né? Então, alguém vai falar dessa outra veia, né? De você pegar, a fortuna está concentrada, mas ele faz um negócio que beneficia a humanidade inteira, né? Então, a apreciação sobre os ricos da terra prosseguia animada, quando alguém se lembrou de submeter o Richard, a Richard, um assunto de sua afeição substancial. O generoso velhinho, no entanto, replicou judiciosamente, ou seja, de forma generosa, sensata, prudente, conciliadora, né? Então, o Richard tinha essa pegada assim de jogar água na fogueira, né? Vamos dizer assim. Antes de tudo, só Deus pode julgar em definitivo as suas criaturas. Mas como considero o planeta terrestre uma abençoada escola de dor que conduz à alegria e de trabalho que encaminha para a felicidade com Jesus, devo assinalar que, na carne, não conheço senão espíritos cheios de débitos pesados, com as mais vastas obrigações perante a obra de Deus. Richard já começa chamando aquelas pessoas à razão, porque às vezes a gente está numa discussão acalorada, ninguém quer ceder mão do seu ponto de vista, né? Esquecendo, muitas vezes, daquilo que o Evangelho vai dizer para a gente. Um ponto de vista é apenas o problema, a situação sendo encarada de um ângulo apenas. E a gente esquece que tem mais 359 graus que podem ser visualizados naquela situação. Então, o Richard começa, então, dando uma brecada nos ânimos ali, dizendo, lembrando que nós, aqui na Terra, somos todos espíritos cheios de débitos pesados, né? Chamando a razão de todos nós. Então, por que a gente às vezes ficar julgando o outro, sendo que eu também trago em mim muitos pontos para ser feitos luz, né? Muitos pontos cegos, vamos dizer assim, para serem esclarecidos pela luz do Evangelho de Jesus, né? E quem será o Senhor das riquezas, senão o próprio Pai que criou o universo? Eu achei isso aqui também muito interessante, né? E o Senhor dispõe a riqueza naquelas mãos onde ele acha que já tem condição de passar por aquela prova, ou que necessita daquela prova a fim de se melhorar.
E aí um ponto que eu nunca tinha prestado atenção dessa questão da fortuna, o Richard vai trazer agora para a gente. Onde estão os bancos infalíveis ou os milionários que possam dispor eternamente dos bens financeiros que lhes são confiados? As expressões cambiais no mundo são convenções que outras convenções modificam. Basta, às vezes, um sopro leve das marés sociais para que todos os quadros da riqueza humana se transformem. E a gente tem visto aí, né, no pós-pandemia, como está a agenda financeira de todos os países. Né? A Europa, que a gente sempre supõe tão rica, tão calma nesse aspecto, está toda aí, né, sendo estremecida nas suas bases. Onde a gente fala com as pessoas, todos eles estão passando por certas dificuldades, né? Então, bastou um sopro leve das marés sociais, né, para que as coisas vão modificando e vão se transformando. Né? Tenho de mim para comigo que no mundo o dinheiro a gastar com uma dívida financeira a resgatar são também oportunidades que o Senhor de todas as coisas nos oferece para que sejamos dignos dele. Olha só que coisa mais interessante que ele vai falar agora, né? Uma dívida financeira, assim como uma dívida espiritual, elas andam mais ou menos no mesmo patamar, né? E por que isso? Para que a gente vá aprendendo a, a ir dispondo, abrindo mão de certas bagagens que a gente traz, a fim de que a gente vá passando nessa porta, que ela não aparece de vez, né? Eu acredito que a porta estreita, ela não aparece de vez, ela é como que um corredor que vai afunilando, porque a providência divina é tão bondosa, que não coloca a porta de uma vez, para que a gente já deixe tudo de uma vez e passe por ela, não. Ela coloca um corredor, na minha cabeça, né? Coloca um corredor que vai se afunilando, e à medida que esse corredor vai se afunilando, a gente vai tendo essa necessidade de ir desfazendo de bagagens desnecessárias para entrar de fato nesse reino de Deus, né? Que na verdade está dentro de nós, conforme Jesus já falou lá no Boa Nova, né? O crédito exige a virtude da ponderação com a bondade esclarecida, e o débito reclama a virtude da paciência com o amor e o trabalho. Gente, crédito e débito, eu não sou muito dessa área financeira, até mesmo porque duas coisas que eu não sei administrar na minha vida ainda é o dinheiro e o tempo. Mas ele vai falar de crédito e de débito, né? O que a gente imagina nas nossas vidas que seja crédito? Pensamos aí? Vocês estão tão caladinhos, gente. Eu tô com a tela baixa, que eu tô Caridade. acompanhando. Ah, Caridade. Para mim, olha só, crédito seria Giovana. caridade. Que coisa boa, né, Giovana? Mais alguém? Um crédito na minha vida que eu consigo assim visualizar de forma muito lúcida é o corpo perfeito. Diante das tantas dificuldades que eu trago em mim, eu tenho liberdade de ir e vir, eu, eu consigo me sustentar pelo trabalho, assim, apesar de que agora, depois dessa terceira infecção da Covid, eu estou com muitas dificuldades, muitas restrições. Fala, Giovana. Eu havia entendido errado. Eu entendi que era um crédito que a gente praticava, mas é que a gente recebeu, então, né? Isso, Ah, ele, tá, sim. ele fala, então, que crédito é essas coisas que a gente vem recebendo, né? E o débito é aquilo que, a partir do que eu tenha recebido, eu preciso trabalhar para diminuir aquilo dentro de mim. Pelo menos foi o que eu entendi, mas é interessante também igual eu falei, né? Eu não entendo muito de crédito e de débito, eu tenho muita dificuldade, até porque eu não sei quanto que eu posso gastar, eu sempre gasto além do que eu tenho, então eu nunca sei o que que é crédito e débito. Mas enfim, então ele vai trazer isso para a gente, né, para que a gente possa também pensar, né?
A essas palavras justas que nos conduziam a um campo de novas especulações sentimentais, um dos nossos irmãos de esforço, antigo socialista, extremado na terra, entusiasmado talvez em excesso com as elucidações do generoso mentor, exclamou efusivamente: muito bem, sempre encontrei no capital um fantasma para a felicidade humana. Olha só, mais uma vez, né, a gente ainda entende errado, mesmo que estejamos ali com os melhores mentores, os melhores professores, às vezes a gente tem dificuldade de entender claramente a lição, ou então, o que eu acho ainda mais complicado é que às vezes a gente quer moldar a lição às nossas próprias necessidades, né? É aquilo que os espíritos gostam de falar para a gente. Quem tira um texto do contexto inventa um pretexto, né? E também aquela questão de que esses dias eu vendo lives e participando da reunião mediúnica, principalmente agora nesse período de pandemia, os espíritos têm muita dificuldade em confiar em Jesus, né? Justamente por conta das nossas manias de querer moldar a fala do Cristo aos nossos interesses, né? Então, mais uma vez aqui o rapaz fala, né? Então, pela fala do Richard, ele então está entendendo que o dinheiro é um negócio, é um fantasma que deve ser abolido, né? E aí o Richard vem ainda com mais bondade e mansuetude e esclarece que quem te afirmou que o capital no mundo é um erro? E depois de uma pausa, dando a conhecer que desejava acentuar suas palavras, acrescentou: podemos assinalar a dedo os raríssimos homens da terra que conseguem trabalhar sem o aguilhão. Olha que interessante quando ele fala de aguilhão, né? Mesmo aqui o aguilhão me persegue. O capital será esse aguilhão que até que as criaturas entendam o divino prazer de servir. Lembra do aguilhão, que eu já até falei aqui, que era aquilo que Abigail e Jesus sempre falava para Paulo, não recalcitres contra os aguilhões, ou seja, que diante das dificuldades, diante daquilo que é para o nosso bem, para o nosso crescimento, a gente não deve ficar se debatendo contra aquilo. A gente deve parar e tentar entender qual a direção aquela situação está nos conduzindo. Porque às vezes vem a dificuldade e o que que eu faço? Eu fico tentando me desviar dela, né? Me desviar no sentido de ela está me pedindo para que eu vá para o sul, eu vou para o sudeste, eu vou para o centro-oeste, eu vou para qualquer lugar menos para o sul, né? E aí o aguilhão se torna cada vez mais pesado, porque o aguilhão é aquele ferro, é aquele condutor que às vezes precisa daquelas esporadinhas em nós para que a gente vá para o caminho certo. Aí é uma doença, aí é uma privação, é uma ausência, né? Enfim, o aguilhão para nós, pensemos aí, o que nesse momento representa aguilhão na nossa vida? O que nesse momento representa uma dor, uma dificuldade? Às vezes é, é a dificuldade de conviver com alguém. Às vezes é a dificuldade de conviver com o próximo. Ontem eu conversava com uma pessoa e ela me dizia que a, a filha dela, vamos dizer assim, está com muita dificuldade de nas redes, no virtual, tem amigos, falam em vários idiomas e conversa o tempo todo. Mas e aí, eu pergunto, e na hora da gente ir ao cinema? Com quem a gente vai? E na hora da gente ir no estudo? E na hora da gente ir às compras? Com quem a gente vai? Será que a gente está indo sozinho ou a gente está indo acompanhado? Na hora de assistir uma palestra, eu estou preferindo ir para o meu quarto e assistir lá do conforto da minha cama com o ar-condicionado ligado?
ou eu estou me dispondo a ir nesse calorão do Tocantins, a pé até a casa espírita, sentar do lado de alguém que eu não conheço, ouvir por 40 minutos nos bancos desconfortáveis da casa espírita, a palestra de 40, 45 minutos. Como é que está o meu relacionamento com os aguilhões que a vida me traz? Para os mais abastados, ele tem constituído a preocupação bendita da responsabilidade. E para a generalidade dos homens, o estímulo ao trabalho. Então, o dinheiro, ele vai dizer aqui que é um aguilhão. Porque muitas vezes eu não gosto de trabalhar, eu não sou uma pessoa que... Nós somos arianos, né? Bem lembrando, nós somos arianos. Porque os egípcios, os hindus, a maioria deles voltaram. Ficamos aqui quem? Lembra lá do A Caminho da Luz? O Emmanuel vai dizer que a maioria dos que ficamos aqui foram justamente os arianos que gostavam de mandar, de ter empregado para fazer tudo, de ter escravo, né, de ficar só ali. De vez em quando, esses dias eu estava vendo a live do Elahá, e aí ele falava da questão de casa que tem criança. A gente não para mais para ir pegar uma água e apagar um interruptor, né? Abaixar para pegar alguma coisa, que tudo a gente pede para a criança, você já observa? Ai, meu pai, eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu peço minha filha muita coisa, sabe? Eu peço muito, coitada. E aí, depois disso, eu venho tentando evitar essas coisas, mas vira e mexe a gente pensa. Para e pensa, puxa vida, lá vem o Elahá na minha cabeça, né? Toda vez que lá vem o Emmanuel na minha cabeça. Porque eles vão dizer para a gente que nós não somos pessoas que gostam de trabalhar. Nós só trabalhamos se tiver um estímulo. E aí ele vai dizer, então, que o estímulo para a gente virar um trabalhador é ter dinheiro. Que às vezes, assim, através do dinheiro, a gente gera emprego, a gente gera ciência, a gente gera tecnologia, a gente gera conforto, a gente gera qualidade de vida. E nisso a gente vai, como a irmã Rosário fala, de início, fazendo por obrigação, depois a gente começa a fazer por prazer. Então, o capital, ele vai dizer que é um recurso de sofrimento purificador, não somente para os que possuem, mas para quantos se esforçam em obtê-lo. É um meio através do qual o amor de Deus opera sobre toda a estruturação da vida material no globo. Sem sua influência, as expressões evolutivas do mundo deixariam a desejar, mesmo porque os espíritos encarnados estariam longe de compreender os valores legítimos da vida, sem a verdadeira concepção da dignidade do trabalho. Aí eu fiquei pensando, aí a gente vai entendendo por que às vezes a gente passa por privações, por que às vezes a gente, por mais laborioso que às vezes sejamos, a gente está sempre com regrado, nunca está sobrando para fazer uma viagem por ano, 2 viagens por ano, trocar de carro, comprar um imóvel. Aí a gente vai prestando atenção. É porque eu ainda não sei utilizar o dinheiro a benefício correto. Aí lembra que o Emmanuel fala o que é a felicidade no mundo e o que é a infelicidade no mundo? Emmanuel diz que a infelicidade no mundo é eu querer tudo. É eu querer o bem, o belo, o bom e o agradável para mim. E o que é a felicidade no mundo? É eu querer tudo. O bem, o belo, o agradável para mim e para toda a coletividade que me cerca. Né? Então, a gente vai ter condição de ter um pouco mais de dinheiro quando eu pensar no dinheiro não só para mim, quando eu saber usar o dinheiro, não gastando à torta e à direito, mas eu dando uma utilidade justa, não sendo avarento também, mas o equilíbrio. Né? E aí ele vai dizer, essa é a verdadeira concepção da dignidade do trabalho. O nosso amigo, então, ele medita um pouco, e aqueles esclarecimentos generosos e sublimes profundamente surpreendeu a todos presentes ali naquela reunião. O benévolo
O mentor benévolo e sábio continuou as suas elucidações evangélicas. Explicações conhecidas e inesperadas surgiam de seus lábios, derramando-se em nosso espírito como jatos de luz. Olha só que interessante que é quando tem alguém ponderado falando. E a gente pensa assim também nas palestras, né? Às vezes a gente não está nem muito interessado em estar ali naquela palestra, mas aquelas palavras vão derramando jatos de luz sobre as nossas consciências, sobre as nossas almas e trazendo, eu diria, como a semente lá a castanha lá do cajueiro, né? Que ela às vezes não frutifica naquele momento, às vezes vai levar algum tempo para que ela venha frutificar, mas ela vai chegar a um ponto que ela vai frutificar em nós. Né? Se não ali de imediato, naquela noite, no dia seguinte, mas ao longo da semana e ao longo da maturidade do senso moral, elas vão passar a frutificar dentro de nós, né? E aí, irmão X vai dizer que eram novas claridades sobre a figura incompreendida e luminosa do Cristo, que eram chegadas naquelas almas daqueles intelectuais, revelações de sentimentos que nos conduziam ao máximo de admiração. E assim, eu acho interessante o jeito que o Richard fala, porque é bem amoroso, conforme o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente vê lá algumas falas de Ismael. Ismael, assim, às vezes chora, às vezes se angustia, às vezes toma providências, e o que o Richard faz aqui lembra muito o jeito de Ismael lá no Brasil, Coração do Mundo, né? Grande número de literatos desencarnados no Brasil, filiados às mais diversas escalas, escutavam-lhe os conceitos simples e profundos. Foi então que, ao fim dos estudos e nas derradeiras observações, um velho conhecedor das letras evangélicas adiantou-se para o velhinho bom, interrogando-o. No primeiro momento, eram intelectuais meio que distantes dos ensinamentos do Cristo, porque às vezes a gente acha que as duas coisas não podem se unir, é como se fosse óleo e água, né? Porém, quando a gente vai ver distanciados das nossas paixões, daquilo que a gente aprisionou como pontos de vista inamovíveis, a gente vai percebendo que, na verdade, tudo parte da mesma essência, né? Que Jesus espera, então, que a gente possa iluminar essa intelectualidade com a sua vivência amorosa, gentil, pacificada, né? E foi, então, esse senhor, ele que vai perguntar agora, ele já tem a vivência do Evangelho. E agora é uma nova forma de incompreensão da figura do Cristo. Então, Richard, as tuas explicações são judiciosas, ou seja, são amorosas, são pacificadoras, são muito esclarecedoras e derramam novas claridades em nosso íntimo. Mas sempre ponderei uma questão de essencial interesse nessa parábola do Evangelho. Por que motivo o santificador espírito de Abraão, personificando a providência divina junto a Lázaro, redimido, não atendeu às súplicas do rico desventurado? Também esse não era um filho de Deus? Por que será, gente, que o Abraão não atendeu às rogativas do rico quando pede, então, pai Abraão, permita que o meu amigo aqui possa ir lá avisar minha família? E Abraão nega. Por que será? Observando os teus esclarecimentos de agora, sinto essa interrogação cada vez mais forte em minha alma, porque, afinal, o homem rico do mundo pode ser muitas vezes uma criatura indigente nas asperezas das provas. Como esclarecer esse problema que nos induz a supor certa insensibilidade nas almas gloriosas que já se redimiram nas vicissitudes da existência material? Então, pode ser que nesse momento muitos de nós vai entender, e eu já entendi Abraão muitas vezes duro, porque a gente fica pensando assim, nossa, parece que
Abraão, quando então ele aceita a sua missão, ele modifica o seu nome, né? Que antes era Abrão e Sara, né? E aí tanto Abrão quanto Sara mudam o nome, Sarai e Abraão, né? Então, porque as pessoas antigamente, quando elas começavam a seguir um Deus, elas modificavam o seu nome para definir já no seu nome a divindade a que ele seguia. E a Ab é pai, né? Então, nesse jeito de Abraão ser chamado, ele vai ser, então, entendido que ele segue o Deus que é pai, o Deus que é sensível às criaturas, porque não vê nelas mais do que seus filhos, né? Então, como a gente entender essa insensibilidade de uma pessoa que também é pai, pai de nação, né? Abraão é chamado para ser pai de uma nação, da qual nós todos aqui somos filhos. E aí ele fala não, justamente no momento de sofrimento. O cara está no umbral, está num sofrimento terrível. E ele pede e Abraão fala não. E às vezes a gente fica pensando, nossa, parece que não segue a lei de amor, justiça e caridade, né? O esclarecido comentador da palavra de Jesus replicou com veemência e brandura. Agora sim vem aquilo mesmo que Emmanuel falava em outras obras, né? Humberto de Campos vai trazer aqui também. Insensibilidade nos mensageiros do bem? Como assim? Que é isso, Brasil? Esse conceito nasce da nossa deficiência de verdadeira compreensão. Abraão e Lázaro viram nos sofrimentos do rico a misericórdia inesgotável do Pai Celestial que, dos nossos erros mais profundos, sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. Alguém gostaria de fazer um comentário nesse aspecto? Por que será que o Richard diz isso sobre Abraão e Lázaro? Vocês estão muito tímidos. Então, vamos continuar a leitura e a gente vai perceber aqui que, na verdade, aquele sofrimento pelo qual o rico estava passando ainda não havia sido suficiente para transformar as fibras mais íntimas do seu coração. Ele ainda estava pensando como a maioria de nós aqui no mundo, né? Vem o primeiro sofrimento, o que a gente pensa? Na nossa consanguinidade, no nosso lar, no nosso ciclo de amizades, sem estender as vistas, o entendimento, aquilo que Jesus fala no alto da cruz, né? Que mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, dando o exemplo de que nós somos todos filhos de um mesmo pai, que nós somos todos uma mesma família, que a gente não vai sair daqui sozinho, né? Porque a vida, ela é, como fala a palavra, gente, vocês se lembram o que a vida é? A vida é solidária, né? Ambos compreenderam que seria contrariar os desígnios divinos levar ao irmão torturado uma água mentirosa que não lhe mataria a ser espiritual. Se ele tivesse ajudado o rico ali naquele momento, ele nunca ia perceber, talvez, ele iria demorar muito a perceber, muito mais do que ele precisava, para perceber essas coisas que Jesus vinha falar, essas coisas que Abraão, essas coisas que as escrituras falavam, porque nunca, nunca, em momento algum, Jesus nos deixou sem esclarecimento, sem auxílio, sem socorro. Quanto ao mais, que pedia o rico ao espírito generoso de Abraão? Isso que a gente acabou de falar agora, né? Rogava-lhe que Lázaro voltasse ao mundo para dar aos seus pais, à sua mulher e aos seus filhos e aos seus irmãos as verdades de Deus, a fim de que somente esses se salvassem. Como não se lembrou de pedir a difusão dessas mesmas virtudes entre todas as criaturas?
Por que razão somente pensou nos seus amados pelo sangue, quando todos os homens, nossos irmãos, têm necessidades da paz de Deus, que é a água viva da redenção? A solicitação do rico é muito semelhante à maioria das súplicas que partem dos caminhos escuros da terra, filhas do egoísmo ambicioso ou do malfadado espírito da preferência das criaturas. Orações que nunca chegam a Deus, porque se apagam a mesmo círculo de sombra e ignorância em que foram geradas pela insensatez dos homens indiferentes. Então, assim, ele vai trazer para a gente nesse momento é, até uma forma da gente orar. Quando a gente orar, não pedirmos somente pelos nossos amores, pelos nossos amados, pelos nossos entes queridos, mas pedirmos pela humanidade inteira. A gente vê nas obras de André Luiz que que as pessoas, nas obras de André Luiz, na Dona Ivone fazia muito isso, de pegar um obituário, né? Nos jornais antigamente tinha aquelas páginas de obituário, eu falo nos jornais antigamente, porque hoje a gente não pega o jornal escrito, a gente vai no, no, no feed de notícias e, lê ali ou ouve um áudio ali rapidinho da notícia. E a gente vai perdendo essa coisa de orar pelo outro, de orar pelo desencarnado, de orar pelo que é preso, pelo que é assassino, pelo encarcerado, pelo acamado no hospital. A gente vai perdendo essas coisas, porque a gente está perdendo também a sensibilidade de olhar e ver o mundo fora das câmeras, né? Fora de uma tela, de parar e olhar a flor que nasce lá fora e que pelo sol muito escaldante que tem nos últimos dias, ela seca antes do meio-dia, e ali mesmo naquela flor seca ali tem uma beleza, porque um vermelho que eu estou olhando aqui pela porta, né, e estou vendo ali, disso que eu estou falando, que mesmo diante da secura, ainda tem uma beleza. A gente tem perdido essa sensibilidade de olhar o outro e ver, de olhar o mundo e ver. Ontem eu falava com uma amiga que ela dizia que ela está perdendo o encanto de fotografar pôr do sol. E aí uma outra amiga falou para ela esses dias que a gente, às vezes, a gente tem muito isso de ver, fotografar e postar. Mas a gente está perdendo aquela coisa de ver, apreciar, saborear aquele momento, né? E é mais ou menos disso que ele vem falando aqui, da gente perceber as sutilezas que Deus prepara para a gente, né? O nosso amigo religioso recebera também a sua lição. As elucidações evangélicas do dia estavam terminadas. No recanto silencioso, a que me recolho com as heranças tristes da terra, desculpa, intensifiquei as minhas reflexões sobre a grandeza desconhecida do Cristo e, contemplando as perspectivas angustiosas dos quadros sociais da existência terrestre, comecei a meditar com mais interesse na profunda parábola do rico. Meus irmãos, eu tenho dificuldade de ir lendo todo o texto sem comentando, porque às vezes a gente lê todo o texto e a gente vai perdendo esses detalhes, uma fala ou outra que cai como uma luva nas nossas mentes e nos nossos corações. Então, assim, acaba que às vezes o tempo que eu vou falar é todo preenchido com a leitura e dá pouco tempo para que a gente fale depois, mas eu gostaria de abrir agora um momento para que a gente eu possa ouvir também vocês, né? Porque é uma lição muito rica, muito profunda, com tantos ensinamentos, e no final, o que eu acho mais interessante é que irmão X, mesmo com todos os sofrimentos, mesmo com todas as dificuldades, ele se coloca também como aluno naquele momento, né? Dando para a gente o exemplo de que essas lições chegam para nós não para servir
para ilustrar a nossa cultura, mas elas chegam para nós para iluminar os nossos corações, principalmente para isso, né? Porque a gente vem cometendo há tanto tempo erros em relação à palavra do Cristo, que nesse momento esses espíritos vêm trazer para a gente que mesmo no plano espiritual, às vezes a gente ainda leva erros, a gente ainda leva falhas, a gente ainda leva ideias errôneas a respeito do que seja a mensagem do Cristo, né?